Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos dar início. Crede no Senhor e prosperareis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4, está escrito: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Porém, de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Aqui nós extraímos uma lição. Qual? Primeiro, quando você enfrentar uma luta na vida, uma batalha, você tem que buscar a direção de Deus, como você vencer essa batalha. Não adianta você querer vencer uma batalha na força do seu braço. Você tem que buscar a direção de Deus. Meu Deus, para esse problema que eu estou enfrentando, qual a solução? Como eu devo proceder? Como eu devo agir? E aí o Espírito Santo de Deus, ele começará a te dar uma direção. Ele começará a ministrar aquilo que você deve fazer. Então Josafá, ele reuniu o povo e foi orar. Foi buscar a direção de Deus, porque não tinha como eles vencerem aquela batalha. É mais ou menos como se fosse 10 homens para vencer 1000, certo? Apesar que o texto bíblico não fala a numeração, certo? Mas dá a entender que era bem mais inferior o exército de Judá em relação aos demais. Continuando. Enquanto o povo de Judá orava no templo, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, e ele profetizou. Qual foi a profecia? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Que multidão? O exército inimigo. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, naquele momento de busca, veio a direção. Qual foi a direção? Olha, vocês não precisam temer. Essa batalha não é de vocês, essa batalha é de Deus. É Deus que vai dar a vitória. Mediante esse recado de Deus, que o profeta trouxe, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, está escrito: E pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Após o servo de Deus dar o recado de Deus, que a batalha era de Deus, Josafá ele se posiciona falando: olha, crede nos seus profetas e prosperareis. Por quê? Porque o profeta de Deus, ele tem a obrigação de dar o recado de Deus. Nós temos que ter um cuidado, para fazer uma análise muito cuidadosa, com essa questão, esta palavra profeta. Como é que funciona o profeta de Deus em nossos dias? O profeta de Deus é aquele que transmite o recado de Deus. E o recado de Deus já está aqui, ó. A palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Então, quando o profeta ele vai dar recado que não está na Bíblia, no mundo de hoje, você pode ter certeza, uma grande parte, infelizmente, espírito de adivinhação. Não é profeta de Deus. Não é Deus falando através de um profeta. Que o profeta de Deus, em nossos dias, ele se concentra toda a revelação, todo o recado em cima da palavra. Agora sim, há casos que a pessoa de Deus está transmitindo ali um recado da palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus pode movê-lo, certo? Para, de uma certa forma, trazer ali um recado especial, diferenciado, mas esse recado não pode ferir a palavra de Deus. Por quê? Porque se fere a palavra de Deus, já não é profeta de Deus. Então o que existe muito são profetadas ou profecias de Satanás, usando ali a boca daquela pessoa que se diz de Deus.
É importante a pessoa ter esse cuidado. Aí Josafá falou: crede nos profetas e prosperarei. O mesmo se encaixa em nossos dias. Como assim crer? Quando você vem de um culto como esse, em primeiro lugar, o correto é você falar com Deus. Meu Deus, eu estou indo para a igreja, adorar o Senhor, buscar ao Senhor. Então eu peço ao Senhor que o Senhor fale comigo. E Ele vai começar a falar com você lá logo no louvor. O louvor, o levita começa ali a fazer a abertura, faz uma oração, ali Deus já começa a falar com você. Falar como? É uma ministração que sai. É a letra de um louvor que toca no seu coração. Aí entra o pregador. O pregador está na qualidade de profeta. Como assim? Ele está na qualidade do mensageiro de Deus, que vai dar o recado da palavra de Deus. E aí o que acontece? Aquilo que ele vai pregar mostra para você aonde você está errado. Sinalizou aquilo que está errado, naquele dia o profeta foi usado por Deus, ou seja, o pregador foi usado por Deus para falar com você. E quando é que você crê nisso que a pessoa falou? Quando você analisa e fala: é verdade, eu vou tomar uma atitude na minha vida. E aí você toma a atitude de consertar a sua vida. É aí que vem a prosperidade. Agora, às vezes, a direção que Deus dá para nós na palavra, porque o profeta usa a palavra, às vezes essa direção vai contra aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós desejamos. E aí nós tendemos para não praticá-la. E aí que está o perigo. Por quê? Porque aí mesmo dentro da igreja, eu posso ter uma vida em todos os setores, uma vida derrotada, começando pela vida espiritual. Por isso é importante a pessoa fazer essa análise. Então Josafá aqui deu o recado: olha, se crer em Deus, estaremos seguros. Se nós crermos no profeta, prosperaremos. Aí interessante que você vai para Provérbios capítulo 5, versículo 13 e 14, está escrito: e não ouvi, não escutei a voz dos meus ensinadores, nem aos meus mestres inclinei os meus ouvidos. Os ensinadores e os mestres são os profetas, ou seja, aqueles que estão trazendo o recado de Deus. Aí no versículo 14, Provérbios 5, fala: quase que todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Sabe o que é isso? As pessoas dentro da igreja perdendo na vida. As pessoas dentro da igreja se entregando ao pecado, indo para o mundo. Mas por quê? Porque não para ouvir a voz do profeta, ou seja, a voz do mestre, a voz do ensinador, que está trazendo o recado da palavra de Deus. Se o pregador dá um recado que não tem o conteúdo bíblico, você não tem compromisso com esse recado. Agora, se tem compromisso bíblico, você precisa crer e obedecer. Aí eu volto para aquela questão: às vezes a pessoa vai na igreja e aquilo que a pessoa escuta não é aquilo que a pessoa gostaria de ouvir. Às vezes é uma mensagem que o profeta, ou seja, o pregador, está falando sobre perdão, e a pessoa não quer perdoar. Então ela não encara aquilo dali como recado de Deus, ela não encara aquilo dali como o profeta foi usado por Deus, ela encara como o quê? Como um recado que ela não quer obedecer, e ela não vai obedecer. E às vezes ela começa a se prender, porque a vida dela não funciona, começando pela vida espiritual, porque o termômetro de tudo é a nossa vida espiritual. Aí a vida espiritual da pessoa não flui, aí ela começa o quê? Ela quer vencer na vida, ela tem um desejo de vencer na vida. Só que quando o profeta fala o que ela tem que fazer, quando a palavra fala o que ela tem que fazer, ela não faz. Aí ela começa agora a procurar o quê? Profecias. Aí ela começa a querer ouvir recados, e ela vai querer ouvir aquilo que agrada a ela, aquilo que ela deseja ouvir. E aí começa o quê? O diabo usar mensageiros. O que tem de gente, irmãos, que está debaixo de uma cobertura espiritual séria, está cheio de fermento, de tudo que é heresia, tudo que é ensinamento errado, tudo que é revelação por aí afora. Ou seja, a vida da pessoa não flui, não acontece. Nós temos que entender, irmãos, que o que Deus espera de nós é simplesmente a obediência. Não é sacrifício. Sacrifício Jesus já fez na cruz.
O que Deus espera de nós é obediência. Agora vamos dar sequência, vamos ver o que aconteceu após o profeta falar que a batalha era de Deus e após o Josafá falar que se confiar em Deus estaria seguro e que se cresce no profeta prosperaria. Josafá colocou os levitas e os cantores na frente do exército, ao invés dos soldados armados. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 21 está escrito: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora vamos analisar. O cara está com um exército pequeno. À sua frente tem um exército gigantesco que facilmente iria destruí-lo. Aí eu faço aquela ilustração, é como se fosse 10 homens lutando contra 1000, certo? Uma ilustração. Aí o que acontece? Aí o cara vai olhar a Deus. Aí Deus fala: a batalha é minha. Aí depois Deus dá a direção. Qual a direção? Põe os levitas na frente. Aos olhos humanos faz sentido uma orientação dessa? Não faz. Porque se o cara vai para a guerra, o correto é você colocar as pessoas armadas na frente. Quem é que tem que estar na frente? As pessoas com os escudos. Porque se viesse flechas, alguma coisa, os escudos iriam proteger ali o exército. Esse seria o correto. Aí, qual foi a direção? Põe as armas para trás. Põe os levitas na frente. Não faz sentido uma orientação dessa. Só que aí o que acontece? Foi isso que procedeu. Colocaram os levitas na frente. Os levitas começaram a louvar. Começaram a cantar para Deus. Aí em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 22. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Olha que interessante. Josafá com seu exército pequeno, os levitas na frente louvando. No momento que eles estavam louvando, vamos ilustrar aqui o campo de batalha. O exército de Josafá está aqui no Tancredo Neves e os exércitos dos inimigos estão lá na Constantino Nery, certo? Está distante ainda, mas estão indo em rota de colisão, certo? No que os levitas começaram a louvar, indo em direção a Constantino, o exército que está lá na Constantino começa a puxar a espada uns para os outros e começa a se matar. Começou a ter um desentendimento, um problema entre eles ali, e eles começaram a se matar, começaram a matar uns aos outros. Resumindo, não escapou um. Ou seja, Josafá venceu a batalha sem sequer perder um soldado. É porque às vezes nós achamos que as batalhas das nossas vidas nós temos que vencer com muita oração. E às vezes não entende que uma oração simples, sincera, funciona mais do que horas e horas de clamor. Às vezes a pessoa acha que ela vai vencer com muito jejum. E às vezes ela precisa só fazer um pouco de silêncio, falar menos, brigar menos. Às vezes ela acha que vai ter que se levantar de madrugada, fazer, sabe, cada loucura para conseguir Deus abençoar, como se existisse uma batalha entre Deus e Satanás, onde tem hora que Satanás deu um soco em Deus, tem hora que Deus foi dar um soco em Satanás e não conseguiu acertar, está mano a mano, está pau a pau ali, que meu Deus, quem será que vai ganhar? Como se fosse assim. Não é, irmãos. Satanás ele já foi vencido. Se o ser humano parar de dar lugar ao diabo, acabou, os problemas cessam. Não na sua totalidade, porque o Cristo falou que no mundo tereis aflições, mas você pode ter certeza que a maioria dos problemas desaparecem. A maioria dos problemas que nós enfrentamos são problemas que nós damos legalidade para Satanás agir, porque Satanás ele não pode agir de qualquer jeito, eu vou agir do jeito que eu quero. Não, ele precisa de autorização. E quem é que dá autorização? Você. E quando é que você dá autorização? Quando você desobedece à palavra de Deus. Você deu autorização para ele agir. Ou casos que Deus permite, que a permissão, ou seja, você está em santidade, em obediência, e Deus permite uma situação, mas por trás de tudo aquilo dali, Deus acaba transformando em bênção.
Agora, quando a pessoa segue a orientação de Deus, o negócio funciona. Vamos dar sequência. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 24 e 25. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e os seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tanto despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. Tinha tanto despojo, ou seja, tanta roupa, alimentos, bens, que levou 3 dias para o exército de Josafá levar de volta para Judá. Ou seja, Josafá venceu uma batalha, irmãos, sem puxar uma espada. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, é Deus que entra em cena. É aquela pessoa que do nada está programado a fazer uma maldade com você. Você entra no mundo espiritual, conversa com Deus, Deus vai lá no coração daquela pessoa e transforma. É aquela pessoa que às vezes no trabalho está fazendo de tudo para te queimar. Você só ora a Deus, descansa seu coração. Lá no mundo espiritual acontece uma viravolta. Lá na empresa aparece um monte de podre que ela está fazendo. Pensa que não é ela que, de uma certa forma, é mandada embora. E você não tem que se alegrar com isso. Mas é, de uma certa forma, ela que acabou sendo prejudicada. Você está entendendo a importância de nós seguirmos a orientação de Deus? Por mais que pareça não ter sentido. Porque, volto para aquela questão, não faz sentido um exército ir para a batalha e colocar os homens armados atrás e colocar a gente cantando na frente. Tem tantas coisas que às vezes não faz sentido. Às vezes aquela pessoa que aos olhos humanos ela está passando por uma grande luta financeira, toda apertada financeiramente, aí vem a orientação para a pessoa ser dizimista fiel. Poxa, mas a pessoa já está apertada financeiramente. Aí vem uma orientação para a pessoa ser dizimista fiel ainda. Ou seja, se a orientação de Deus fala algo, acabou. É ali que está a bênção. A bênção está na obediência. Aí você está todo endividado, você ganhou R$100, você separa 10, que é o dízimo do Senhor. Você deu oportunidade para que o mundo espiritual comece a trabalhar em seu favor. E não significa que você vá do dia para a noite mudar a sua vida financeira, não é assim que funciona. Mas o importante é a pessoa estarmos em obediência, porque quando nós estamos em obediência, irmãos, olha, é diferente. Uma coisa é você enfrentar batalhas na vida em desobediência. Outra coisa é você enfrentar batalhas na vida em obediência. Dando sequência. Se depositarmos nossa fé em Deus, não seremos destruídos pelas tempestades da vida. No Salmo 125, versículo 1, lemos: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aqui eu falo sobre a cura dos 10 leprosos, que também a parte inicial tem a ver em acreditar naquilo que é ministrado, acreditar no profeta. Olha o que está escrito aqui, Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 17 está escrito: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Naquela época, uma pessoa leprosa, ela não poderia se aproximar de alguém. Por isso, quando ele chegou nessa aldeia, os leprosos, de uma certa forma, clamaram, pediram ajuda, mas mantendo ali uma certa distância. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E quando eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Para um pouquinho. Naquela época, quando alguém era curado da lepra, ou de alguma doença que tinha que estar afastada das demais pessoas,
Antes de voltar para o convívio normal, tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinava se aquela pessoa estava normal e logo em seguida o sacerdote mandava, certo, a pessoa voltar para o convívio normal. Era assim que funcionava, tá bom? E aí o que acontece? Quando Jesus falou, se apresentem ao sacerdote, eles foram, quando estavam indo, foi que eles verificaram que estavam curados. Então eles poderiam, a princípio, quando Cristo falou, se apresentem ao sacerdote, eles poderiam falar, olha, mas nós estamos leprosos, nós só podemos ir quando formos curados. Eles não questionaram, eles obedeceram. Eles estavam leprosos ainda. E esta obediência fez com que na trajetória a lepra sumisse. E aí eles notaram que estavam leprosos. Um deles retornou, somente um retornou, os demais não, mas não é a mensagem aqui sobre quem retornou, mas sim que os 10 resolveram crer, os 10 resolveram obedecer, mesmo a princípio estando ali leprosos. Mas a obediência fez com que alcançasse a cura. Então, assim, diante de uma situação na vida, seja lá qual for, busca a direção de Deus. Aí você tem que estar atento, irmãos. Às vezes o pregador vai pregar, vai ministrar, uma frase vai sair da boca dele, aquela frase vem com poder, porque aquela frase é uma frase bíblica, só que às vezes está sendo usada de uma outra forma. Às vezes é uma frase bíblica, uma frase ungida que o pregador está usando, só que ele não está citando o capítulo bíblico, o versículo bíblico, e ele está transformando numa linguagem muito simples, mas aquela frase dele tem conteúdo bíblico. E é aí que acontece o milagre. É só prestar atenção. O pregador vai estar pregando, vai ler um texto bíblico, vai fazer comentários, vai trazer, ali o Espírito Santo inspira ele para trazer alguns recados. É só prestar atenção. A resposta que você precisa está ali. A fé que você precisa de avivamento, a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Está ali. O avivamento da fé está ali. Aí está, meu Deus, o que está acontecendo? Aí está lá, demônio desgraçado, solta demônio desgraçado. Aí Deus do outro lado, ô espírito de desobediência, obedece, obedece. E o cara está lá, batalhando no mundo espiritual, pegando Satanás, dando voadora no diabo, mata leão no capeta, e nada acontece. Entra ano e sai ano e continua a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa precisa parar, irmãos. Ouvir o ensinamento com calma, confrontar o ensinamento com a vida da pessoa, detectou o erro na vida da pessoa, para, aí fala, eu preciso tirar esse erro. Quando você tira esse erro, você está fechando a porta para Satanás. E aí você vai buscando mais, Deus vai mostrando outros erros, conforme você for tirando, você vai fechando a porta para Satanás. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma vida organizada, uma vida feliz, você vai ser uma pessoa espiritualmente bem-sucedida. Quando você morrer, você ganha salvação. Mas a realidade, irmãos, que a maioria das pessoas, elas não conseguem parar para ouvir o recado de Deus. Então a construção espiritual, irmão, requer todo um esforço, toda uma dedicação, requer renúncia. Bem, finalizando. Então Josafá, ele se posicionou e venceu. Façamos o mesmo. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor, meu Deus, possa alcançar, meu Pai, todas essas pessoas. Que o Senhor possa derramar da tua unção, da tua graça e do teu poder. Pai, o Senhor sabe da necessidade desse homem, a necessidade dessa mulher. O Senhor sabe, meu Deus, o que esta pessoa precisa. E eu clamo ao Senhor, meu Deus, pela vida dessas pessoas. Opera, meu Pai, de forma sobrenatural. Opera, meu Deus, de uma forma grandiosa. Venha, meu Deus, agir na vida de todos. É o que eu te peço, Pai,
Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.